Começando mais um podcast da Sociedade Metamorfoses, o podcast principalmente do desenvolvimento humano. Pô, tu falou um negócio no último que eu adorei, que é o nosso tema principal, é o ser humano. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no outro episódio, mas hoje recebendo um convidado aqui bem especial e... Muito especial. Me fugiu uma palavra, porque a gente dá resenha aqui pré-episódio, a gente já está se divertindo tanto, então vou pular aquelas recomendações iniciais que vocês já sabem o que tem que fazer, de curtir, comentar, compartilhar, enfim, passar a palavra para o meu amigo Gulu, para ele dar as boas-vindas para o nosso convidado. Bom, gente, estamos aqui realmente hoje no episódio muito especial, com uma pessoa muito especial que me inspira, né? Sempre que eu tenho que recorrer a alguma dúvida, é com ele, que é a minha referência, uma didática e uma maneira de falar particular e muito simples e muito assertiva, né? O meu professor e posso dizer amigo, Henrique Balgart. Henrique. Maravilha. Muito bom dia a todos que nos ouvem e os que nos ouvem também, que estão perdendo a oportunidade, né? Eu sou o professor Henrique Balgart, um dos mais antigos atualmente da nossa área, talvez mais esquisito, porque sempre me envolvi com coisas esquisitas, mas as curiosidades esquisitas sempre fizeram a gente avançar, né? Então, uma das qualidades que eu recomendo a todo mundo é ser curioso e chato. Você sendo curioso, você avança, você sendo chato, você confirma e o conhecimento vai se solidificando, né? Eu não sei se eu devo ou não me apresentar, mas eu detesto fazer isso, porque eu sou uma pessoa muito simples. Eu sou professor de educação física, sou fisioterapeuta, especialista em psicomotricidade, especialista em osteopatia, mestre em educação e desenvolvimento humano, e não tenho inveja de ninguém que esteja doutorando, ou seja, doutorado ou pós-doc, porque os caras que seguiram esse caminho deixaram de ser meus amigos, passaram a ser um chatão que fica me infernizando, e eu, sem inveja nenhuma, me sinto mais feliz, porque eu estou sempre bem-humorado, nunca estou arengando com ninguém, né? A razão da minha vida é debochar, eu continuo debochando há muitos anos e eles perderam um pouco dessa essência. Beleza, Henrique. Então, para começar, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua prática, a ciência, né? Essa questão da ciência... Não, mas peraí, cara, que ele não terminou a apresentação dele, tem um pedaço que ele não falou, que ele já disse pra gente, que tem lá o eletricista, você falou assim, não, sou formado, aí, mas o que Isso aí é outra história. Manda abraço. Aí existe a formação, existe a subformação e existe a colocação, né? Às vezes a pessoa diz, eu sou isto, mas ele não se sente isto. Isso aí, para mim, é uma coisa muito importante, né? Eu sou professor de educação física, eu sou fisioterapeuta, mas eu me sinto mecânico de humanos. Eu trabalho em cima das queixas, em cima das mazelas, em cima das dificuldades das pessoas, do ponto de vista mais comum, que é o ponto de vista mecânico, né? Nós somos essencialmente uma estrutura mecânica controlada por uma estrutura elétrica, né? Comandada pela estrutura muscular e por aí vai embora, né? E eu sou, ou melhor, eu me sinto o cara que corrige claro que não é infalível, nem sempre é 100%, mas eu faço o máximo para fazer correções mecânicas que refletem na neurológica, que refletem na vascular, que refletem na coordenação, na marcha, no salto, na corrida e no bem-estar, na saúde da pessoa. Então, eu acho muito importante, quando vocês vierem consultar ou convidar outras pessoas, qual a sua profissão? Aí depois perguntar, como é que você se sente? O que você se sente? Eu gostaria de ter sido um astronauta, só não tive coragem, né? Ou talvez saúde mental para ser um astronauta. Mas vou me divertindo com aquilo que eu gosto de fazer. Perfeito. Beleza, Henrique. Então, fala um pouquinho com a gente sobre essa tua relação com a ciência, com a sua prática, com essa coisa que está em voga hoje, que é a ciência baseada em evidência. Eu me sinto muito incomodado
quando a gente começa a conversar sobre isso, não com aquilo aqui que a gente vai falar ou a gente vai discutir, né? Com aquelas pessoas que estão longe da gente, que falam depois se escondem, e a gente não pode interlocutar, né? Isso é um negócio que me incomoda muito, porque às vezes fazem comentários em cima daquilo que eu falei, só que quem ouviu não prestou atenção na pontuação do discurso e depois faz afirmações que não são coerentes com aquilo que eu sempre fiz, com aquilo que eu sempre deixei de fazer, né? Eu não sou pesquisador, eu sou um estudioso. Ontem eu estava estudando antes de vir para cá, para poder preparar o meu HD, né? Seu tablet. Para poder me sentir bem confortável. Então, eu não sou pesquisador, eu fui aluno de Enéas Carneiro, eu aprendi com ele a ser estudioso, né? E, em cima daquilo que a gente estuda, a gente vai se desenvolvendo, né? Então, a ciência hoje está um negócio muito nebuloso, né? Porque, primeiro, você não sabe com quem você está lidando, né? Segundo, existe uma quantidade tão gigantesca de assuntos e repetições do mesmo assunto e controvérsias sobre o mesmo assunto que você, às vezes, se sente perdido. Então, antes de você ler um artigo científico, você tem que buscar as qualificações daquele artigo. Às vezes, você leva mais tempo pesquisando a qualidade do artigo do que o próprio artigo, né? E isso vai gerando a minha geração um pouco de impaciência, porque a minha geração não tem mais tempo para ficar muito, né, nessa busca, né? É melhor ir direto ao assunto, né? Aí eu fiz uma categorização muito divertida, né, que se depois vocês podem apagar, eu sei porque eu nasci e me criei no meio do conflito, né? Por que eu nasci e me criei no meio do conflito? Eu aprendi um negócio, depois eu testava. Aprendi um negócio, depois eu testava. Aí eu aprendi um negócio, quando eu testava não dava certo, eu voltava na fonte. Aí você descobria que aquela fonte que te mostrou, te ensinou aquilo ali, não dominava aquele assunto. E eu tive a sorte de poder fazer isso, né? Eu sou um sortudo de natureza, né? Então, tudo que é novidade, eu já estava bisbilhotando aqui o microfone, eu conheço esse cara, então eu conheço a história de como começou, então isso é legal, né? Então, eu fiz o seguinte, eu fiz uma categorização que vai incomodar muita gente, mas como daqui a meia hora eu estou saindo aqui, o problema será de vocês. Vocês é que vão receber o bombardeio, né? Só me dá notícia boa, não me dá notícia ruim depois, tá? Então, tudo começou na ciência baseada em evidência. Isso aqui é o templo maior do conhecimento, onde tudo deve estar. Aí a gente deve fazer sempre uma categorização de subgrupos, porque não adianta, eu gosto, mas não dá tempo, porque eu também tenho que descansar e dormir, de ler química, de ler física, de ler astronáutica, porque é interessante, né? E aí a gente passa a entender por que a pressão barométrica influencia a dor no joelho. Mas se você não conhecer física, se você não conhecer meteorologia, mecânica dos fluidos, você não vai chegar nesse ponto. Mas como eu sou um chato e curioso, eu fui na PUC, que não tem nada a ver comigo, bisbilhotar esse troço há muito tempo atrás, quando não existia computador. Você tinha que ir lá, né? E hoje, para vocês, não tem graça. Consulta aí e pronto, né? Saindo da ciência baseada em evidência, a gente vai para a saúde baseada em evidência, que depois joga a gente na fisioterapia baseada em evidência, né? E a fisioterapia tem a sua própria clínica, que nos leva à clínica baseada em evidência, que depois amarra tudo na experiência baseada em evidência. Eu vejo muita gente, escuto muita gente criticando a experiência, mas ninguém adquire experiência sem ter uma evidência inicial, né? Então, eu não vi isso aí na luz do sol. Eu fui estudando, aprendendo, discutindo, né? Não concordando, porque tem propostas que são absurdas,
né? Você foi meu aluno e, às vezes, a gente vê um outro professor, um outro profissional, um cientista falando coisas absurdas que não se aplicam dentro da nossa experiência. Né? E a experiência da gente, junto com a ciência, está aí para facilitar a nossa vida, não para complicar a nossa vida. E eu assisto gente se complicando com isso. E aí a gente tem que chegar a uma conclusão nessa confusão toda, que é a fisioterapia baseada na inteligência. Né? Esse cara tem inteligência matemática, o outro tem inteligência organizacional, e assim cada um de nós tem a sua própria inteligência e vai construindo a sua fisioterapia baseada em evidência, aonde eu sou mecânico. Né? Onde eu tenho profundos conhecimentos de neurologia, mas não sou eletricista. Né? Eu tenho meus parceiros que sabem muito mais do que eu, que são os meus parceiros de confiança, que aí eu troco informações com ele e repasso esses pacientes que precisam de uma ajuda neurológica. A mesma coisa, eu tenho muito conhecimento vascular, porém, eu prefiro que os meus parceiros, que aí eu conheço, eu sei o gabarito com quem eu lidei, indicar o profundo conhecedor de complicações vasculares. Né? Então, eu sempre fui muito criticado porque eu sempre tive no meio do conflito. Né? O conflito é uma coisa boa, né? Senão eu não estava vivo, eu tinha virado uma ameba. Né? O conflito é uma coisa interessante, mas tem que ser um conflito saudável, um conflito onde você possa olhar no olho do nosso parceiro de discussão. E a informática hoje, a tecnologia hoje, faz o nosso interlocutor ficar escondido. A gente não consegue botar a mão no kimono dele. Né? Seria legal se a gente pudesse botar a mão no kimono dele para a gente sentir a pressão. Né? Só que isso me incomoda, porque às vezes eu sou criticado, não tenho a menor noção do que eu faço. Vocês têm, mas o cara lá do Ceará não tem a menor noção do que a gente é capaz de fazer, do que a gente faz, e está pondo em dúvida aquilo que a gente faz. Né? Então, eu sempre estive no meio do conflito, mas estou aqui. Estou aqui até hoje. Né? 42 anos na mesma instituição. Eu fui professor da Estácio 42 anos. Toda vez que trocava a coordenação, a chefia, eu desobedecia, só para sentir a pressão. Né? E 35 anos no mesmo hospital. Foi onde eu pude fazer... Em Vassouras? Não, aqui. Vassouras é outra instituição, que é uma instituição que eu tenho um carinho muito grande. Ficou muito tempo lá também. 20 anos. 20 anos arredondando, eu não me lembro mais os pequenos detalhes. Tem um carinho muito grande lá, porque com essas peripécias, não sei o que e tal, que tem em faculdade de medicina, farmácia, engenharia, eu atendi do porteiro ao reitor. Né? E eu sei que o conselho não gosta que eu faça isso, mas um era no corredor, o outro era atrás da árvore, o outro no estacionamento, e assim eu ia fazendo o sucesso da fisioterapia, porque não é o meu sucesso. É o sucesso, a fisioterapia que funciona. Né? Agora, pegando esse montão de coisa aqui, você enxuga e consegue fazer alguma coisa eficiente. Porque aquela pessoa que me consulta no corredor, ela não está preocupada com a cor do jaleco que eu uso, se é de botão ou fecheclé. Ela só está interessada em uma única coisa: resultado. Resolver. E é isso que eu sempre tentei mostrar para meus alunos dentro de sala de aula, ao vivo. Professor, minha avó está com o joelho, traz a velha aqui. Quando eu falo a velha, eu sou velho, eu estou chamando a velha com todo o carinho do mundo. Idoso é outra história, é o que tem prioridade na fila, que está começando a ficar confuso. A velha não, ela vem reclamando que o supermercado está aumentando o preço, leva neto na escola, que a fila não anda, então essa realmente precisa de uma prioridade. Traz a velha aqui. Eu atendia na frente dos alunos, para poder convencer os meus alunos que fisioterapia funciona. Né? Baseado em evidência, baseado em conhecimento, em estudo e em experiência, que é para filtrar a quantidade de coisas inúteis que tem por aí, que é a ciência inútil. Se funciona ou não funciona. Aí eu vou fazer uma pergunta
para você que está aqui e não tem como correr. O que eu te ensinei funciona? Bastante. Há quanto tempo? O curso de crochetagem que eu fiz foi em 2008. Funciona? Funciona. Está precisando atualizar. Eu não fui repetir. Eu fui agora. Tem 2 anos. Está precisando atualizar. De novo? Porque é aquilo que eu falei, eu sou estudioso, eu não sou cientista, então a gente está sempre bisbilhotando. Mas eu comprei o online. Sim, aí já é outra história. Eu não gosto da participação online porque não tem essa interlocução. Não, mas aí eu fiz em 2008, fiz em 2022, refiz. E aí eu fiz o primeiro lá no Estácio, né? Era Estácio, lá no Rio Comprido. Ali era o paraíso. Aí eu fiz o segundo agora na Barra e comprei o online. E funciona o que eu te ensino? Funciona bastante. Depois eu fiz o manipulação e fiz o liberação miofacial instrumental. Manipulação é o demônio. Que é a aquele foi legal. Aquele foi legal. Era 1 ano, né, Henrique? 1 ano de... É demorado porque é muita coisa. Tem que ser honesto. Eu não posso fazer o que eu vejo por aí que ensinam 300 manobras em 2 dias. Pô, se você for fazer uma matemática elementar, né, você ensinar 300 coisas em 20 horas, quanto tempo você destina a cada coisa? Então, que igual um cockpit de Fórmula 1, né? Entra, troca o pneu rapidão, vai. Mas ali... O curso de manipulação é sensacional. Ali, o negócio da Fórmula 1, aquilo dali é um exemplo de ambiente. Ali, ninguém corre, ninguém grita, ninguém faz nada errado. Não pode errar. Sincronizado. Então, você pode ter o maior currículo do mundo. É ali que o currículo ali não funciona. O que tem que funcionar ali é o resultado. E de vez em quando dá umas coisas erradas. Mas não está previsto aquilo ali. Ali, tudo o impossível, o imprevisível já está previsto para não acontecer. Então, Fórmula 1 é o exemplo do 99,999% de acerto. Ali o cara é gordo, tem 6 dedos, não interessa o currículo. Ele funciona, então é ele. Tem um exemplo, Henrique, que você deu, muito bom no curso que eu fiz, sobre essa coisa de ciência, de artigo científico. Você falou assim, vocês têm que tomar cuidado quando vocês forem ler o artigo, porque, de repente, as pessoas que foram testadas foram as velhinhas lá na Suíça. Isso. Tirando leite de vaca ali, acordando 8 horas da manhã, aí tira um leitinho da vaca ali. Então é diferente da Dona Maria, que é uma empregada doméstica, por exemplo. Essa relação de... Você vê como é que é difícil, né, você fazer essa relação da ciência com a prática, que é o que ele faz muito bem. Eu sempre investi muito parte da minha curiosidade em ergonomia, né? Porque a maior parte das queixas tem uma origem ergonômica. Né? Quantos anos você tem? 50. Há quantos anos você trabalha? Trabalha. Independente da função. Mais de 30. Há mais de 30. Então, provavelmente, as suas queixas serão oriundas do trabalho. 98% da população mundial hoje trabalha. 1/3 do dia, 2/3 da vida. Então, se a gente entende das funções laborais, a gente já tem um atalho para o tempo de permanência do paciente, aquela entrevista toda, aquela perda de tempo, que não é uma perda de tempo, mas é um registro de informações desnecessárias que toma tempo, que faz a fila custar andar, eu posso chegar mais rápido, né? Então, as duas coisas mais importantes que eu sugiro às pessoas... um parêntese, até 1 ano atrás eu não falava eu, tá? Mas eu venho sendo instigado a falar eu, porque eu sempre inventei autores para que não me enchessem a paciência. Né? Então, eu tenho alguns autores que têm publicação científica, têm notoriedade, só vocês têm currículo Lattes, que é para me tirar das chateações. Então, eu citava Eduardo Noyes, que é um sueco que eu conheço esse cara. É um personagem, né? Então, de 1 ano para cá, eu estou apagando eles e dizendo, fui eu que falei isso aí, que eu que constatei isso aí, fui eu que desenvolvi as duras penas essa atitude. Então, grande parte da população chega com queixas laborais. Então, você trabalha com o quê?
Sou personal. É personal. Então, tu levanta peso, baixa peso. No dia que tu chega com dor no polegar, provavelmente é do agarre que tu faz nas anilhas, nos halteres, nas barras, na ajuda ao paciente. Se você fosse pintor, tu já não tem muita queixa de mão, é mais de punho. Porque a experiência ergonômica nos diz isso. O motorista de ônibus já tem toda uma outra visão. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, uma dinâmica aqui, que é muito legal. Tu já atendeu um motorista de ônibus? Não. Não. Você recebe um motorista de ônibus. Se eu te mandar um motorista de ônibus, você vai atender ele? Vou. Vai. Tu já dirigiu um ônibus? Não, caminhão já. Já dirigiu um caminhão. Já. O que é um ônibus? Um caminhão adaptado. Então, tu já sabe mais ou menos aonde a banda toca. Aquelas caixas de marcha que você vai lá embaixo. Hoje mudou, hoje é joystick. É, Joystick perdeu a graça. curtindo aqui, né? Você manobrar um caminhão. Outro dia eu estava bisbilhotando e o joystick tinha 18 marchas. 18 marchas. Caramba. Então, daqui para São Paulo, quantas vezes ele fez assim com um punho? Ele já não vai ter mais a queixa de ombro do Scania de antigamente. Mas o Scania de hoje dá dor no punho. Ele tinha queixa de cervical por causa dos espelhos. Hoje ele tem um monitor no painel, onde tem os espelhos ali. Então ele vai ter dor nos músculos oculares, não vai ter mais na cervical. Ele vai ter rigidez cervical. E isso é o barato da ergonomia. Eu uma vez entrei num conflito com o meu pessoal de biomecânica que estava dando uma aula espetacular de cotovelo. Só que não analisaram o cotovelo da passadeira. Que na época tinha muita passadeira que se queixava do cotovelo. Aí começou aquela discussão, não sei o que, peraí, vem cá. Tu sabe a diferença entre um ferro de passar Black & Decker e Valito? Porque aí tu vai entender o cotovelo da passadeira. O peso. Com o peso, o fio curto, que ela tem que ficar numa posição ruim porque o fio não chega na tomada. A primeira coisa que uma passadeira tem que ter na sacolinha dela de trabalho é uma extensão boa, que é para ela poder trabalhar com conforto. Senão ela fica no curtinho. E isso é o legal da visão biomecânica que leva à mecânica, que leva à recuperação do gesto laboral, que é o que acomete quase todo mundo hoje em dia, porque está cada um trabalhando mais, cada vez mais, e o que é pior, cada vez mais com um nível de ansiedade muito grande, porque a cobrança aumentou. Então eu consigo fiscalizar vocês sem ter que vir aqui. Então, antigamente eu tinha que chegar para fiscalizar, então tu estava meio que tranquilo. Pô, tu está sendo fiscalizado o tempo todo. Por que você não está no seu posto de trabalho? Estão entendendo a carga no dia de trabalho? Então, as duas coisas mais importantes que a gente tem que perguntar quando recebe um paciente é idade e profissão. Pela idade, tu calcula a dose. Pela profissão, tu calcula o programa. Tu já sabe a origem das queixas, já começa a aprontar o tratamento e por aí a coisa vai crescendo. E foi sempre isso que eu mostrei em sala de aula. História da doença atual, história da doença pregressa, história familiar, história social, isso é muito importante para assistente social. Caiu no bueiro, estava cheio, estava vazio. Se tu caiu no bueiro cheio, tu tem risco de infecção. Se tu caiu no bueiro vazio, tu tem que ter escoriação, tu vai estar chegando aqui com marca. Se não, está mentindo, está inventando. E aí, isso foi a sorte que eu tive no meu hospital de trocar figurinha com a perícia. Porque eu atendi muito perito aposentado, que hoje dói o joelho, que hoje dói o ombro, e obrigava eles a me ensinar alguma coisa. Ou me ensina, ou então eu não te conserto o joelho. Aí a coisa vai aliviando. É o terror do poder do conhecimento. É isso. Tem uma pergunta? É a troca. Não, eu estou aqui aproveitando o conhecimento. Nem me preocupei em fazer nenhuma pergunta, não. Não, então, Henrique, fala um pouquinho sobre essa assim, esmiuçando um pouco, sobre o que você entende. Não, uma pergunta antes que vai ser interessante. Sobre a formação que você formou tem bastante tempo e você foi professor universitário durante bastante tempo. Você consegue fazer um paralelo assim da formação de antigamente, de hoje? O que você acha? O que poderia... Eu, uma vez,
Eu não gosto nem de falar disso. Eu fiz a minha tese de mestrado foi em opinião de egressos. Eu peguei um grupo grande de egressos das 2 escolas mais antigas do Rio de Janeiro com os egressos das 2 escolas mais jovens do Rio de Janeiro. E ouvi essa gente toda. E nunca ninguém consultou. Porque é a opinião do egresso que vai dizer se a sua escola foi suficiente, se a sua escola foi capaz de te preparar para o mercado de trabalho. Né? Então, você se formou aonde? Estácio. Na Estácio. Quando você saiu do seu curso, você estava apto a trabalhar sem precisar de uma assistência? Um pouquinho, porque eu trabalhava antes, eu era provisionado. Tá. Eu já então, tinha tu experiência. já vinha com a experiência. O provisionado, ele descobre as mas coisas, faltava muita coisa. As duras penas. Né? Então, eu escutei bastante gente na intenção de trazer essa voz para dentro do curso de graduação, né? Que é para a gente encurtar caminhos. O que a sociedade mais precisa? Acidente de trânsito. Então, a gente vai ter esse estudo para o egresso sair apto para isso. O que a sociedade diz? Doença cerebral, doença vascular. Então, o profissional sai capacitado para aquilo ali. E o que eu vejo e que sinto é que muita gente se sente insegura e despreparada, procurando cursos de extensão para ter uma objetividade no seu trabalho, que foi, eu tentava fazer isso dentro da sala de aula, só que, às vezes, eu era impedido, tanto socialmente como politicamente, por influências de outros. Eu vou contar uma história que me incomoda muito há muito tempo. Eu sempre gostei de preparar minhas aulas. Sempre. Às vezes eu levo 4 horas para preparar uma aula que vai levar meia hora. Aí fico me infernizando em casa que tu está perdendo tempo com isso. Não, eu estou fazendo aquilo que eu gosto. Muito bem. Eu, um dia, na sala de aula, no tempo da transparência ainda, não sei se vocês chegaram a conhecer. Eu já cheguei. Aquele cheirinho de álcool. Não, isso aí é mimeógrafo. Mimeógrafo. Isso aí não sabe nada. Garota é fora. Fora. Doc não conhece o mimeógrafo. Conhece a transparência. Não conhece a transparência. A transparência era um negócio que você botava no retroprojetor, que era para agigantar a imagem e você ter um roteiro de aula que corresponde hoje ao PowerPoint. Só que era aquilo ali. Eu tinha uma máquina de fazer aquilo ali, porque eu gosto de fazer aquilo ali. Então eu vinha preparando as minhas coisas e um dia eu resolvi fazer uma atualização assim, meia hora antes da aula. Eu resolvi fazer uma atualização porque eu tinha acabado de receber uma informação e acho legal fazer isso. Eu recebo no dia seguinte eu estou espalhando o meu conhecimento. Aí, quando eu estou fazendo isso, chegou um outro professor por detrás de mim que a aula dele era um negócio super esquisito. Ele chegava com um monte de papel grampeado e falava aquilo que estava naquele papel. Eu não tinha nada a ver com ele. E aí ele virou para mim, pô, cara, tu fica fazendo esses troços tudo ajeitadinho, tudo arrumadinho desse jeito, obriga a gente a fazer também. Eu olhei para a cara do sujeito. Eu não gosto de falar certas coisas, mas eu peso 100 quilos. A minha vontade foi dar uma cabeçada nele, porque ele estava fazendo um comentário a respeito daquilo que eu gosto de fazer, querendo afundar. Porque ele, em vez de me estimular, pô, cara, tu faz esse troço legal, me ajuda, me ensina. Pô, tu fica fazendo essas coisas. Quer te puxar para baixo. Foi aí que eu tive que desenvolver uma série de argumentos. Eu ensino o pulo do gato e ensino a manhã do ganso. Eles ensinam o pulo do gato, eu ensino a manhã do ganso. Tu conhece a manhã do ganso? Não, eu tô aqui para aprender. Pós-doc não conhece a manhã do ganso. Tô aqui para aprender. O cara é pós-doc na Sorbonne, na França, com influência de Oxford, e não conhece a manhã do ganso, que é o que resolve. Então, isso às vezes me deixava na sala de aula desestimulado. Por isso que eu preferi tocar meu negócio com poucos amigos. Porque já que não me ajuda, não me atrapalha. Deixa eu fazer o meu negócio. Por isso que quando eu falo de mecânica de humano, tem gente que odeia isso aí. Mas é a essência do negócio.
E eu não estou preocupado com quem me odeia, só não me atrapalha. Deixa eu fazer meu negócio em paz. Beleza. Henrique, essa questão que a gente tocou no assunto da ciência baseada em evidência, como é que você falaria para quem está se... Secou. Essa relação de artigo científico, de prática. Para quem está se formando, você quer saber que essa pergunta? O cara está se formando agora, como é que ele tem que se relacionar com essa questão de que tem que ler, não tem que ler, eu tenho aqui, vou baseado no artigo, eu vou só basear, porque você fez uma introdução, mas eu acho que o Luque tinha um negócio mais objetivo. Seria isso? A experiência dele de acadêmica. Como é que você vê essa relação? Como eu disse, eu sou estudioso. Eu não gosto de ficar criticando, porque senão já dizem que eu sou implicante, aí vai ser pior ainda. Uma vez eu citei um artigo de um livro, que eu gosto muito, que não vem ao caso aqui. Fui bombardeado, porque era artigo de um livro e só serve... um capítulo de um livro. Eu citei um capítulo de um livro. E aí fui bombardeado, porque hoje só vale artigo científico. Capítulo de livro não serve. Tá bom. Eu fiquei com aquele negócio, sabe, me fazendo mal. E eu não largo o troço enquanto não sinto alívio. Cheguei em casa, derrubei o livro, e aquele capítulo que eu citei, ele foi montado em cima de 139 artigos. Eu conferi. Porque eu sou um por um, porque eu sou um chato. Eu fui lá e fui olhando um por um. Tá? Aí, junto com isso, eu estava numa outra discussão e citei um livro, segunda edição. Aí um infeliz disse que o segunda edição, porque ele tinha a terceira edição. Eu fiquei meio incomodado, né? Porque às vezes eu sou pego de surpresa. Não dá para conhecer tudo, saber tudo, que é tudo muito. E isso deixa a gente agoniado, porque a gente quer. Igual um amigo meu fala, tem sempre um pós-doc no detalhe da perna da barata que vai falar, que pontua. Tem sempre um, né? Legal. Resolveu. O paciente, ele quer o resultado. Exatamente. O objetivo. Aí eu fui para casa, liguei para um, liguei para outro, que a coisa melhor do mundo é o telefone, a gente liga para os cupis. Tu tem a terceira edição? Tem. Me empresta ela por 2 dias. Presta atenção que tu anda de motocicleta, pode cair e estragar o livro. Não, tá na garantia. Se estragar, eu compro um novo e te dou. Fui lá, peguei e fiz uma coisa que faz parte da minha educação, né? Como um alemão, como influência alemã, página por página. Página por página. Página por página. A edição 2 foi a edição 3. Página por página. Às vezes muda um pentelho. O que eu encontrei foi imagens preto e branco, imagens coloridas. Nem o pentelho tinha. Porque eu fui vendo os pontos chaves, porque eu já tinha lido essa segunda edição 7 vezes. Que era, como eu sou mais velho, tinha pouca coisa. Então, toda hora eu consultava a minha Bíblia, né? E quando disseram que saiu uma Bíblia nova e me pegou de surpresa, então o cara, depois eu procurei, tu tá tirando onda com a minha cara, porque a terceira é igual à segunda, que só muda a cor da foto. Então, eu vou dizer aqui na frente de todo mundo, não comprem a terceira edição, porque é igual à segunda. A segunda é mais barata que a terceira, só a foto é preto e branco. E não faz diferença, porque não acrescenta nada. Aí diz que eu sou chato, encrenqueiro, implicante, velho, gordo, mas não é. É uma outra visão do negócio. Então, o que eu vou recomendar ao teu pessoal que você quer que a gente influencie tenha sempre uma pessoa que, dentro da sua profissão, que você tenha empatia. Né? Eu já cheguei logo falando aqui que vocês são professores de educação do Darcy e do Pablo. Já mudou a cara de todo mundo. Então, a gente tem que ter uma empatia. Não é um orientador que te dificulta, que diz que tu tem que melhorar. É o cara que te
ilumina caminho, é por aqui, lê isso aqui. Não diz para você, tem que procurar. Precisa procurar mais. Né? Dentro da área da ciência, hoje em dia tem aplicativos que facilitam muito a vida. Então, arranjar ou um prestador de serviço que localize aquilo que a gente está interessado. Porque, às vezes, a dificuldade que a gente tem é de localização. Uma vez eu tive uma discussão com uma pessoa que eu citei alguma coisa, o cara era mais titulado que eu. Eu nunca ouvi falar desse cara. Você procurou pouco, procurou mal, procurou errado. Ele não ouviu falar do Existe, Tu tá né? procurando no lugar errado, cara. Tu não sabe procurar. Eu fui no deboche, fui passando em cima. Tá? E uma das coisas que... Isso aí é uma coisa particular minha. Quando eu entro numa discussão dessa que a pessoa duvida, eu tenho um artigo comigo. Uma xerox. Não tem coisa mais legal do que a xerox. Tu imprime aquela porcaria. Porque bebê, tá aqui. Tá, não, agora você tem uma facilidade, você pode estar com ele no celular. O celular é muito miúdo, não dá para ver e a gente não acha. O papel tá aqui, ó. O papel Tá na frente ali. A Google, papel 0. É minha mulher que sabe, Henrique, porque eu imprimo tudo que eu leio, é um isso aí. sufoco não lá tem em casa. não tem ferramenta melhor do que esse papel. É melhor do que uma Glock. Aí, mestre. Porque se você meter uma tudo Glock, impresso aqui, vai papelzinho. dizer que é covardia. Tá aqui o papel. Tá aqui o artigo. Pesquisar ou estudar aquilo que você mais gosta. Eu fui influenciado por um professor inglês da osteopatia a fazer, estudar, buscar aquilo que você mais gosta. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês que dificilmente vocês conhecem um engenheiro de esgoto. Vocês conhecem engenheiro de esgoto? Não. Vocês conhecem engenheiro de tudo. Mas se o teu esgoto entupir, quando ele chegar, ele faz o que ele quer. E ninguém vai saber mais do que ele, porque ninguém estuda esgoto. E aquele cara estudou esgoto porque gosta, e aí ele vai ser o melhor do mundo. Então, se você gosta de ferida, estuda ferida, que você vai ser o melhor do mundo, porque você está estudando aquilo que você gosta. Então, na hora que você pega um artigo, você não fica com sono. No meu mestrado, eu tive um embate muito grande, porque uma professora mandou a gente ler um artigo. E depois ia ter a discussão do artigo. Nós éramos 25 na mesma sala. Eu sempre fui esquisito. Né? Quando eu li aqui, nossa, um troço chato pra caramba. Você tinha que ir e voltar, porque a citação é um negócio complicadíssimo. Aí, quando chegou na hora da discussão, eu disse, professor, eu cheguei a uma conclusão fantástica. Eu estou muito grato a esse artigo que a senhora mandou a gente estudar. Eu consegui chegar à conclusão na classificação geral dos artigos. O artigo que você lê sentado, o artigo que você lê em pé e o artigo que você lê andando. Porque o artigo que você gosta, tu lê sentado. Quando o artigo é ruim, tu tem que se levantar, porque senão tu apaga dormindo. E quando ele é ruim demais, tu tem que ler andando. Porque nem em pé tu vai conseguir. Aí ela ficou furiosa comigo. Eu pensei que eu ia ser expulso do mestrado, mas a turma toda me deu apoio, tá? Me deu razão, porque o negócio era muito chato. Então, quando você estuda ou lê aquilo que você não gosta, vira uma tortura. Você tem que estudar, você tem que ler aquilo que você mais gosta, porque aí fica doce, fica fácil. E hoje, necessariamente, que é uma deficiência que eu tenho, mas tem aplicativos para tudo hoje, você tem que ler na língua original. Você tem que ler em inglês, que é onde foi escrito. Porque, às vezes, uma tradução muda o sentido do negócio e você se perde. Então, o artigo, o livro é legal, você lê na língua mãe. Aí, numa dessas conversas de sala de professor, eu tenho um grande amigo que é psicólogo, que leu Freud em alemão. E aí, como eu tenho influência alemã, eu comecei a fuxicar com ele. Pô, tu já imaginou, cara? Olha só. O cara leu Freud, que foi traduzido de alemão para francês, porque na época a França era o centro do mundo. Você publicava em francês. Já veio traduzido de alemão para francês. Francês não gosta de alemão, então ele vai cortando um bocado. Depois era traduzido de francês para o espanhol, que já muda um pouquinho. Depois traduzido de espanhol para português de Portugal.
E, às vezes, não era traduzido para português brasileiro. E aí o cara lia Freud em português de Portugal e fazia uma avaliação, uma constatação e um diagnóstico. Olha o perigo do negócio. Né? E aí a gente ficava rindo e ninguém estava entendendo do que a gente estava rindo. Agora, imagina isso na Bahia. O cara estudou em português de Portugal, um negócio foi traduzido do espanhol, do francês, do alemão e fazia um diagnóstico no interior da Bahia para a Petrobras. Imagina o risco desse troço. Depois diz que eu sou implicante, encrenqueiro. Né? Então, aquela pessoa que está começando hoje, tenta descobrir aquilo que você mais gosta. A partir daí, você vai fazer o seu sucesso, porque você vai ser o maior entendedor daquele assunto. Por quê? Porque você só estuda aquilo que você gosta. E aí, aquilo que você estuda porque gosta vira hobby. Né? Então, o cara começa a ler, e quando tu vê, está 4 horas da manhã, o cara ainda está lendo sem fazer esforço. Se fosse ler, álgebra linear é um negócio chato pra cacete, e você não gosta porque a formação da gente já é capenga, tu não vai chegar 4 horas da manhã nunca. Eu queria só voltar um pouquinho, porque você falou uma coisa aí que até fez parte do seu mestrado, e você me perguntou se eu cheguei pronto, e o fato de ter sido provisionado... Já te facilitou. Então, não é que eu cheguei pronto, facilitou, mas facilitou muito. Mas facilitou mais ainda, Henrique, a chegada na faculdade. Sim, o entendimento, quando eu estava diante de um professor e aprendendo matérias como anatomia, biomecânica, fisiologia, isso porque eu fiz a primeira faculdade quando eu comecei a trabalhar e parei. Foi onde eu conheci o Gulu. E tranquei a matrícula e segui trabalhando. Eu não parei de trabalhar e segui estudando. Eu parei de estudar e segui trabalhando. Lógico, trabalhando e estudando ali de maneira capenga, o que dava para mim. Fazia um curso, comprava um livro, lia livro. Aí nessa época a gente ainda não tinha a internet como é hoje, os acessos aos artigos e tudo. Era muito dependente de livro, que eu acabei depois saindo e voltando um pouco. Já falei sobre isso em outro momento. Mas essa experiência do dia a dia me deu a minha percepção de ser, claro que tem a maturidade também que você vai... Eu fui mais velho para a faculdade, mas essa experiência do dia a dia me deu a percepção de um aproveitamento maior quando entrei na faculdade. Uma vantagem em relação àqueles que não tinham experiência. E aí a gente entra na faculdade e vai fazer estágio só lá no 5º período, para começar a ter contato, e fica vendo um monte de coisa, e muitas vezes as matérias mais importantes que dão a base estão nos primeiros períodos. Eu queria ouvir você um pouco sobre isso. Não, eu já terminei, eu queria ouvir você sobre isso. Eu lutei para que o estágio dentro da fisioterapia e dentro da educação física começasse no 3º período. No 3º período, tu sabe o quê? Quase nada. Então, o que você faz no estágio? Atende a porta, anota recado e liga a máquina do café. Nem café faz. Porque aí tem a parte filosofal, que é a progressão pedagógica, que eu me baseio muito nisso para arrumar as coisas que eu estou envolvido. Então, não, só liga a máquina, porque tu tem que aprender a fazer o café. E aí, tu vendo os outros fazerem o café, tu vai copiar o modelo. Tu ainda não entende de café. É igual aprendiz de Kung Fu, né? Só varre o templo. Isso aí. Só varre o templo. Só isso aí. É progressão pedagógica. Aí, no outro período, ele já aprendeu a fazer o café, ele faz o café e conversa com as pessoas. Não bota a mão em ninguém. Aí ele já avançou também no conhecimento, ele começa a conferir aquilo que ele está aprendendo com aquilo que está acontecendo. E assim, gradativamente, quando ele chegar no momento real de fazer a avaliação, decidir, ele já vem com uma experiência de assistir. Né? Uma vez, há pouco tempo atrás, uma pessoa me consultou para fazer estágio comigo. Pô, fazer estágio comigo deve ser uma coisa insuportável, porque eu ando só pelos atalhos. Agora, quanto vale conhecer esses atalhos? Então, o estágio tinha que começar no 3º período. E aí a pessoa vai avançando. E esse estagiário tem que fazer estágio com quem ele admira.
com quem ele tem empatia. Não adianta fazer estágio com o melhor do mundo, porque está arriscado ele não conseguir nem se comunicar direito. Né? Mas, às vezes, é aquele negócio, 2 canhotos trabalham melhor juntos. Né? Aí ele é canhoto, vai fazer estágio com um cara que é destro, aí começa a ver, pô, tu tá me atrapalhando, chega mais para lá. E aí as coisas começam a desandar. Né? Então eu lutei por isso, só fui voto vencido, porque eu sinto que às vezes gostam de dificultar. Só pode fazer estágio no 6º período. Pô, no 3º período tu vai fazer o quê? Nada. Vai ficar sentado olhando. Que aí ele começa a ver, pô, o cara não está chegando no horário. O cara está impaciente. Ele chega impaciente, na hora de atender o paciente, ele muda completamente de comportamento. Pô, ele tem um comportamento profissional, ele não leva a impaciência para o paciente. Ele não traz seus problemas para o paciente. Né? Aquele jaleco não serve, o cara toda hora está e puxa para cima e puxa para baixo. Aquele jaleco não funciona. Né? Porque está influenciado pela moda. Aí ele vê que o outro jaleco deixa o cara trabalhar legal. Ele está fazendo suas próprias constatações, desenvolvendo a sua própria experiência. Perfeito. Posso contar uma história de experiência? Claro. Bom, legal. Vocês, talvez só ele tenha conhecido. Honda CB400. Não, aqui, ó, 50 anos novo, também. 50 anos? 50. Então conhece. Você é jovem, Claro. Honda CB400. Só sei que meu pai me conta que teve uma. Teve Por isso que eu sei. Meu pai Ela teve. tinha um problema terrível de marcha lenta. Então, naquelas épocas, gasolina muito ruim, limpeza de carburador, regulagem, não sei o que. Então, quando botava o carburador no lugar, a marcha lenta ficava embrulhando. E ficava embrulhando e ninguém acertava aquilo ali. Eu sempre fui amigo dos mais velhos, dos muito mais velhos, e aí conversando com um cara que tinha uma formação bastante complicada, do ponto de vista técnico, ele sabia o que fazia, ele pegou um martelo de fibra, vocês conhecem isso? Não. Um martelo que tem a cabeça amarela, que esse martelo bate e não deixa marca. É um martelo que pouca gente tem, porque é um martelo caro, que não serve para bater prego, não serve para essas coisas. Foi lá e deu 3 pancadinhas na lateral do carburador. E a marcha lenta acertou geral. Primeiro, quanto vale essa experiência? Muito. Só que os críticos só veem a martelada. Aquela martelada centralizou os 2 carburadores, que os carburadores eram duplos, no coletor que era de borracha, que alinhou o efeito de Venturi. Física pura. Aquelas 3 marteladas era física pura que ajeitava aquilo ali e fazia a coisa se acertar. Aí condenam a experiência. Quantos de vocês aqui ouviram falar de efeito de Venturi? Nem fisioterapia respiratória, né? Que é o fluxo, né? Que não pode roncar, não pode piar. Aquilo ali é o efeito de Venturi. Né? Só que aí, quem desconhece disso aí, vai e dá as 3 marteladas com o martelo que você conhece. Aí o que acontece? Racha o corpo do carburador, ou então deixa a marca, fica tudo amassado. Eu pegando o gancho desse exemplo da moto, no curso de crochetagem, estava fazendo lá a manobra lá do posterior de coxa e tinha que testar depois. Testa antes, testa depois, né? E teve um cara lá que falou assim, ó, não desceu nada. Aí você foi lá e manipulou o sacro dele. Com uma manipulação de costas, botou de costas para as costas, que parecia uma queda de judô. Essa aí você não me ensinou. E aí o cara desceu na hora. Foi tipo uma martelada. Eu falei assim, cara, pô, assim, como é que você... É quase sem bruxaria. botar a mão no cara, você viu que tinha uma outra coisa que não estava deixando ele fazer a... Existe um negócio que me incomoda muito. Eu estou olhando para o seu nariz, eu estou vendo os 2 caras lá atrás. Isso é terrível. Então, eu estou dando aula e eu olho para um ponto, eu vejo tudo. Eu já tinha visto que ele tinha alguma queixa ali, ou na marcha, ou na maneira de sentar e levantar.
né? Eu já tinha, alguma coisa já tinha me sinalizado que eu já fui no atalho, né? Então, isso são coisas que, para mim, é uma virtude, mas me incomoda muito. O Vitor não sai do telefone. Eu estou olhando para o seu nariz, cara. O parceiro lá está imóvel. Ele não tira. Ele tá com o olhar dele está em um ponto daquele monitor. Eu não estou vendo o monitor, mas estou vendo ele. Isso na sala de aula, isso na plateia, isso em tudo quanto é lugar, isso é um negócio que é bom e é ruim, porque eu estou olhando para o teu nariz e estou vendo o que está acontecendo aqui. E depois eu tenho que te explicar isso. Eu já vinha observando alguma coisa nessa pessoa que eu não me lembro mais quem era, nem o que foi que eu fiz. Foi no primeiro 2009. Então, eu devia ter percebido alguma coisa que não era isquiotibial. Tá? Era alguma coisa mecânica que estava fazendo o impedimento. A gente ajustou e aí a mecânica funcionou. Não era uma doença, não era uma patologia. Era um desajuste que leva a uma disfunção, que leva a uma limitação, aí que pode ser com impotência funcional, com lentidão ou então com uma deficiência de coordenação. Mas isso leva tempo até a gente chegar a essas conclusões. Mas aí a gente estava falando da formação, né? Porque a gente conversando ontem no telefone, que eu falei que não é que a gente faça uma crítica para a ciência, mas é que a gente vê hoje em dia o cientificismo, que é o que você falou, assim, é 1 trilhão de artigos e muita coisa que pode ser jogada fora. Deixa eu ver o HD aqui, claro, de vez em quando dá uma engasgada. O cara que estuda aquilo que mais gosta, ele não pode ser fanático. Tá? Aí o fanatismo é um inferno. Certo. Tá? Porque esse cara vai querer resolver tudo com exercício. E exercício não é onipotente. Sim. Eu não quero resolver tudo com mecânica. Por isso que eu digo, eu sou mecânico, mas entendo de eletricidade, entendo de hidráulica, entendo de locomoção. Né? Então, estude aquilo que você gosta, mas sem ser fanático. Porque a pior coisa que tem é quando você conversa com um fanático. Quanto mais fanático, mais perigoso. Porque quanto mais fanático, mais ignorante. E o pessoal não entende o que é ignorância. Ignorância é pouco. Cega, né? É saber pouco. Né? O fanatismo cega. Né? Por isso que às vezes eu dou até umas cutucadas em religião, que é para acalmar um pouco do fanatismo, porque às vezes por fanatismo religioso não deixa a gente fazer um tratamento correto, decente, coerente e justo. Perfeito. Ótimo adendo. Mas eu estava falando que para essa descrença, às vezes, até na experiência, nessa não valorização, né, na experiência, então é muito comum a gente ver profissionais de várias áreas querer se guiar só pelo artigo científico. E aí fica meio que rodando em círculos, né? E essa é a nossa crítica, porque assim, a gente acredita que o artigo científico, claro, como você falou assim, é para comprovar a nossa prática, é para a gente, né, fazer uma filtragem ali, mas ele é meio que um recorte da realidade. Eu né? acho, Gulu, deixa eu te interromper, que não é nem para comprovar a nossa prática, é para contribuir para ela. Perfeito. E, em alguns casos, descrever o fenômeno que a gente já está vendo. Muitas vezes só está descrevendo o fenômeno que você já estava vendo antes. A ciência ela tem muito esse papel da descrição do fenômeno. E a gente leva muito para o lado da comprovação do fenômeno. O fenômeno vai existir independentemente da ciência. Sim. Então, eu acho até que essa linguagem, às vezes... Desculpa se eu fui um pouco grosseira, porque essa linguagem do comprovar, ela leva as pessoas a pensar assim, eu só posso fazer se tiver uma comprovação científica. Cara, mas... A comprovação científica ela vem normalmente depois, né? Porque a realidade ela se impõe. Né? Porque a ciência ela não prova nada na minha visão, tá? E na minha humilde e singela visão, a ciência não prova, ela descreve, porque o fenômeno já está aí e ele não precisa ser provado. Você não precisa que o engenheiro calcule na Ciência Lab dá esse exemplo que é muito legal, que os engenheiros calculando como é que o pássaro voa. Ele vai voar independentemente do cálculo voando e... Tá cagando para o engenheiro. Tá cagando para os cálculos do engenheiro. Ele voando com a asa quebrada. E se o cara fala assim, não, mas não dá para voar com a asa quebrada porque segundo a lei tal, que calculei aqui, na matriz não sei o quê, e o pássaro cagou, passou voando. Exatamente. Com a asa mas quebrada. Minha pergunta vai justamente nisso, porque o artigo científico ele tem que ter um peso X. Como o exemplo que eu falei que o Henrique deu, das velhinhas lá na Suíça tirando leite de vaca, tendo uma vida totalmente pacata,
Então, como é que você vai transferir isso para uma pessoa que vive num centro urbano agitadíssimo? Então, a experiência, aí entra a experiência. E aí, por isso que as pessoas se confundem muito, porque pegam um artigo científico e acham que a resposta está ali. É nua e crua. A ciência, ela não fala a verdade, ela tenta encontrar a verdade. Perfeito. Agora, é aquele negócio. Se eu fosse um cientista e fosse comparar carro com motocicleta, eu nunca ia ser honesto nem justo. Eu gosto mais de motocicleta do que carro. Então, a minha pesquisa sempre ia ser meio tendenciosa. Que enviesada? Tendenciosa. Porque é muito mais, para mim, muito mais, como é que eu posso dizer? Muito mais feliz, né, com 2 do que 4 rodas. Quando eu olho para um carro, é de roda demais. Né? Então, na ciência também tem isso. Né? O cara é histologista, ele vai ter uma tendência mais para o tecido que ele mais gosta, que ele acha que é mais simpatizante. Isso é normal do bicho homem. Né? Você não me corrompe com camarão, me corrompe com sorvete. Então, sabe, existe sempre uma tendência. Essa tendência é que leva naquilo, estudar aquilo que você mais gosta, que você vai ser cada vez mais competente porque você gosta. Né? Agora, o que a ciência precisa é facilitar, não complicar. Então, a gente tem que buscar facilitadores para a gente ter atalhos mais rápidos. Porque senão tu vai ler 50 artigos que dizem a mesma coisa, e um comprova o outro. Então, você tem um artigo de 2024 que está comprovando 2064, o 1964. Então, para que leu 30? Né? Se mais de 64 não vale mais, só serve velho, 2024. Porque, sabe, aí você roda, não chega a lugar nenhum. O ideal é você ter coisas que facilitem, né? Então, teria que ter uma espécie de um buscador que peneirasse para entregar caminhos mais curtos. Eu acho que a inteligência artificial vai acabar ajudando para quem souber utilizá-la. Eu tenho uma esperança que ela sirva para isso. A gente tem um fetiche hoje, você falou um negócio engraçado aí. A gente tem um fetiche com o artigo mais recentemente publicado e as meta-análises. Né? Porque aí está na meta-análise. E o que você falou, só para dar um exemplo, eventualmente faço isso. A meta-análise fala isso, então eu vou ler os artigos. Você leu os artigos da meta-análise, o cara leu a meta-análise, vê o cálculo, não leu os artigos da meta-análise. E, invariavelmente, associado à minha experiência, quando eu leio as referências da meta-análise, e acrescento algumas que a meta-análise excluiu por causa daquele limite que é o que o autor, com seu viés, estabelece, invariavelmente eu chego a conclusões um pouco diferentes, Henrique. Só para trazer um pouquinho dessa experiência também, não só no livro, que você deu o exemplo do livro, mas também acontece dentro da própria ciência, quando você vai investigar o que está lá nas referências. Como eu leio muita coisa e salto muita coisa, porque eu tiro muita coisa que não me interessa, porque hoje eu não tenho mais muita paciência, nem tempo. Né? Tá acabando, então não posso ficar perdendo muito tempo. Então, às vezes, o que eu estou lendo na meta-análise, eu já li no livro lá atrás. O cara está repetindo a mesma coisa. Felipe Grimman, está escrito no Grimman. Né? Aí, sabe, aí você, já viu? Né, essa banda está tocando com 80 instrumentos, ela tocava bandinha com 5, fazia o mesmo sucesso, o mesmo barulho. Né? Aí você fica, aquela confusão. Aí, sabe, a gente vai ficando um pouco desestimulado. Estou tentando me lembrar um outro autor, que é um autor que eu recomendo muito. Aí, mas isso aqui é antigo, mas está funcionando. A roda do carro é redonda desde que o Flintstone fez o primeiro carro de pedra. Né? E está redonda. Só mudou o motor, que não é mais o pé. Não é mais o pé, agora é turbo assistido. Propulsão. Antigamente eu conseguia consertar as coisas, eu não consigo mais, porque eu não tenho nem como desmontar aquilo ali, porque é mecatrônico, não é mais mecânico. Eu parei de brincar com essas coisas, porque tá escado eu desprogramar ou desconfigurar uma coisa muito importante.
Estou tentando me lembrar o nome de... Foley. O Foley. O Foley avalia o seu cotovelo pela mecânica e trata pela avaliação. Então, ele já avalia na posição. Então, se eu piorar você, isso é bom ou ruim? Piorar? É. Eu acho que é ruim. Não, é só inverter o negócio que ele conserta. Pô, ele testa, dói para um lado, testa para o outro. Pô, um gênio. Um Entendi. gênio. Eu não tinha Aí vem entendido. uma instrução de avaliação complicadíssima que acaba chegando, gira para um lado, gira para o outro. Aí você está vendo aquele artigo, aquele complicadíssimo, com uma tecnologia complicada de avaliação, pô, maravilhoso, mas o Foley já fazia isso. Só que ele fazia com outros critérios, né, que são os atalhos que facilitam a vida da gente. Né? Então, às vezes, isso aí deixa um velho incomodado, porque a gente já viu isso. Né? A gente já viu isso. E aí já viu isso. Né? E já viu isso. Só que quem é novo não viu. E aí fica endeusando uma cópia que não é uma cópia pirata, mas é um similar. Henrique, eu tenho uma pergunta, mas antes uma colocação para contextualizar a pergunta de pessoas com muita experiência como você. O Miguel Nicoleles, que é um dos maiores neurocientistas do mundo e é brasileiro, ele é médico neurologista e ele diz que trabalhou no Hospital de São Paulo e ele tinha um médico que orientava ele na residência que tinha muita experiência. Não sei se você já ouviu essa história. É fantástico, eu conheço ele. Aí ele falou que esse cara era muito experiente, muitos anos de hospital. Chegou um cara com dor no peito. Aí chegou pro Nicoleles, ele avaliou, auscultou, fez exame, cardiograma, tava tudo certo. Pô, pode ir embora, tá tudo certo. Aí o cara veio lá de dentro do hospital. Aí veio, olhou pro cara, de cima e embaixo. Entra. Deita. Vamos pra maca. Botou o cara deitado, passou uns minutos e infartou. Aí o Miguel Nicoleles fala, eu sou o picão da neurociência do mundo, estudava pra caramba, técnica, talvez eu estudasse mais do que o próprio cara, mas a experiência dele, disse, o olho, o trato, ele viu alguma coisa nesse cara que a experiência dele, quase uma coisa metafísica, que aquilo automatiza no espírito da pessoa com muita experiência, que ele conseguiu ver aquilo e se antecipar pro cara não morrer. Eu acho que pessoas com muita experiência com você, aquela coisa introjeta de uma forma que você bate o olho, é quase que uma coisa, não é espiritual, mas é uma coisa tão, passa quase que rasteiro pelo racional. Você tem aquele... O que você acha disso quando você olha uma pessoa que você quase que sabe que aquilo vai acontecer e você testa realmente aquilo? Você acha que isso passa pelo teu racional ou uma coisa que tá meio que automatizada na tua experiência? A neurociência moderna, para mim, é muito, vamos dizer assim, complexa, porque eu não tive tempo para acompanhar esse desenvolvimento. Porque a minha experiência é mais mecânica do que neurociência. Eu tenho ex-alunos que hoje são pós-doc em neurociência. Né? Eu fico muito feliz de ver isso. Por quê? Porque eu alfabetizei o cara que hoje é neurocientista. Né? Só que não dá para ir junto, né? Porque a minha tendência é mais mecânica. Só que acontece o seguinte, cara, existe um negócio que você não compra, tá? Chama talento. Isso. Né? Eu frequentei a emergência do Miguel Cotto por questão de busca de experiência. Meus negócios não são de noite, meus negócios, minha rebagunça são de dia. Não gosto de beber. Então, sexta-feira e sábado é um negócio que me incomoda porque os meus amigos, meus colegas iam encher a cara e eu não. E eu era a ovelha ruim, não é a ovelha negra, eu era a ovelha ruim, porque a ovelha ruim, ela desvia da caminhada. Né? E aí eu assisti muita coisa na emergência do Hospital Miguel Cotto nos anos 80. Acontece o seguinte, hospital de emergência, não dá para consultar artigo, não dá para consultar livro, não dá para consultar manual. O cara da emergência faz o quê? Essa pessoa tem que aprender lá o que dá. O que dá. Com o quê? O que tem. Com o que sobrou. Nem que tem, o que Porque sobrou. às vezes sobrou coisa lá para trás. Entendeu? Então, você vai adquirindo através de... Tem gente que não tem talento para isso.
Então, precisa ter talento. Aí uns dizem precisa ter estômago, outros precisa ter emocional, porque você está sob uma pressão brutal ali e haja emocional para sobreviver. A vizinha faladeira, o palpiteiro, o polícia, porque é tudo junto ao mesmo tempo. Você tem que gerenciar aquela confusão. Então, existe um negócio que você herda do mundo, que é talento. E tem gente que nem sempre tem talento para fazer aquilo ali. Eu tenho uma frustração muito particular. Eu nunca consegui aprender a andar de patins. Hoje não mais, porque a idade já diz para não faça isso. Eu subi escada de motocicleta. Caralho. Pintava e bordava. Ele via. Hoje não faço mais, porque se eu quebrar a perna, é um caminho sem volta. Antigamente não, 2 meses depois tá bom. Mas não tenho talento para andar de patins. 3 segundos ou cai de peito, 3 segundos ou cai de costas. À frente tu não vai nem de... Já tentaram me ajudar, eu não consegui. Então tem gente que não tem talento para certas coisas. Então você também tem que... É uma coisa que você não adquire, que você não desenvolve. Nasce com você. Sim. Eu não tenho talento para computador. Pô, cadê o botão? O botão está escondido atrás de 3 pás. Eu não vou achar aquilo nunca. Mas me dá uma patela que ninguém faz o que eu faço com a patela. Isso é uma questão de talento também. Tá? Então, não sei se te respondi, mas esse cara tinha talento para o comportamento cardiológico, então ele já viu pela cor, já viu pelo aspecto do olho, pelo diâmetro da pupila. Pô. Se a gente fizer um rastreio aqui, todos nós estamos, por causa dessa luz, com a mesma pupila. Pô, se bater o olho nesse cara, essa pupila desse cara está alterada, alguma coisa está acontecendo neurologicamente. Chama eletricista. Entendeu? Porque vai explodir, vai pegar fogo. Ele fez a intervenção na hora certa, pela experiência e pelo talento. Sim, perfeito. Resposta. Respondeu. Henrique, Golu, fala. a gente precisa terminar, né? caminho para o encerramento. Só um comentário. Bacana dele assumir isso. O Nicolés é humilde nesse ponto. Ele é um grande cientista, mas ele Pra dá caralho. muita Sensacional. Esse cara Muitas- é fantástico. Porra, ele acha a prática muito importante, ele não que não maneiro. se ouvida da prática, não. Sem arrogância, sem soberba. Queria fazer um comentário aqui para o Henrique, uma pergunta meio comentário, que você falou muito bem, né? Falou, para mim foi perfeito, que a ciência, ela não diz a verdade, ela tenta achar a verdade, né? Mas, por exemplo, você como estudioso, né, que você está vendo a ciência sendo feita, a gente estava até conversando ali fora, que você quer o que vai dar resultado. Então, você tem que achar uma verdade ali, que a verdade é o resultado, né? Então, assim, falando assim do pesquisador, o cara que está fabricando a ciência, vamos dizer assim, que se ele gosta, o exemplo que você deu, gosta mais de moto, gosta mais de carro, ele vai ser tendencioso. Mas a gente não pode ser, né? A gente não pode entrar nessa... A gente tem que tentar achar a verdade, porque a verdade vai aparecer no resultado. É isso mesmo, Henrique? Só que eu vou deixar uma granada aqui com o pino puxado, aí depois você resolve. se vira. Manda ver. A clínica é mais rápida que a ciência. Sim, Concordo. concordo. Aí depois vocês resolvem. Aí, Não, é- Depois você corre atrás, né? A clínica ela é mais rápida que a ciência. A gente resolve o que você quer dizer, os haters, porque tem gente que não está preparada Os para críticos, escutar o que você acabou de falar. Isso aí. Mas todos aqui concordam com você. Porque quando você... Que bom, porque pelo menos eu não saio daqui assado. Não, a gente não vai ter... Henrique, quando você está lá, por exemplo, com a sua experiência lá, e você vê alguma coisa ali que você... De repente a ciência não chegou lá, não descreveu, foi uma coisa que você viu. Então, primeiro você vê a realidade e depois a ciência vai explicar ou não. Né? Vai demorar um tempo. O Covid foi isso. Né? Muitas coisas foram desenvolvidas porque apareceu na realidade. Ali, a ciência tem que correr atrás. A ciência tem que correr atrás da clínica. Eu acho perfeito isso. É isso. Existe um fenômeno ético que eu vou fazer um exercício com vocês aqui. Tá? Não sei onde esse troço vai parar, mas eu vou fazer um exercício ético. Nós estamos vendo uma pessoa caminhando aqui na Praia do Flamengo,
né? Ela não usa nada na mão, não carrega nada, e a gente tem um bueiro sem tampa ali. Ela vem caminhando. Avisa ou não avisa que ela vai cair no buraco? Tendência é avisar, né? Vamos fazer uma eleição aqui. Avisa ou não avisa? Eu acho que você veio cheio Acho, de pegadinha. Não, mas eu vou falar o que eu... Não, só pode marcar um Sim ou não? quadradinho. Avisa ou não avisa? Avisa se ela vai cair. Se eu tenho certeza que ela vai cair. Ela está no trajeto ali. Avisa. O bueiro da Light. Eu conhecendo o Henrique, eu O vou falar que bueiro não. da Agora, Light. E tá vazio, ela Tem não tá pegadinha. cheio. Então ela não tá sentindo o cheiro de algo para distrair ela e chamar a atenção do bueiro. Ela tá indo, ela vai cair no buraco. os dois falaram que avisa e eu vou falar que não O avisa. problema é ele perguntar agora por que avisa e por que não avisa. Não, agora eu vou fazer o exercício. Essa pessoa, eu ia sair na direção dela, não ia avisar, eu ia dar um encontrão nela para tirar ela do trajeto dela. Que era para ter absoluta certeza que ela não vai cair no buraco. Agora, se você disser, olha o buraco, tá escada, ela olhar para você e cair no buraco, ficar com raiva de você, porque no último momento ela não viu o buraco. E do ponto de vista filosofal ético, ela precisa cair no buraco para passar pela experiência. Então eu sou 100% nessas horas antiético por causa de questões humanas. Eu não vou deixar ela cair no buraco. Eu vou tirar ela do buraco e depois eu vou dizer para ela, olha, você precisa prestar atenção à calçada porque tem bueiros sem tampa. Isso é uma questão pessoal. Eu sou 100% antiético nessas horas, porque eu já fui criticado porque eu ajudava as pessoas a não passar por experiências ruins. Mas segundo essa gente da ética, eu sou crítico, eu sou antiético porque eu não consigo entender uma pessoa precisar sofrer para passar por uma experiência. Eu prefiro dar uma ombrada nela com meus 100 quilos, ela vai sair catando um cavaco, depois eu boto ela no rumo dela e mostro, ó, aqui tinha um buraco. Os três erraram. Tá? Sejam felizes. Henrique, Muito obrigado, hein? cara, sem palavras, assim... Além de divertido, Se você não tem palavra- absolutamente... Não diga, né? Fica Se aqui você aquela não tem porra da boca. palavra, se você não tem palavra, eu só faço aquilo que eu gosto, aonde eu gosto, para quem eu gosto, do jeito que eu gosto. Isso, você apontou pro Gulu. Então, muito obrigado por disponibilizar seu tempo pra gente, para nos divertir, ao mesmo tempo pra que aprender. ensinou. Quando precisar, é só me chamar. Ah, Do ponto de vista mecânico, eu tento resolver. Se não for, eu tento ajudar. E aí a gente consegue chegar cada vez mais para frente, todo mundo junto. Maravilha. Que sozinho nem corno consegue ser. depois dessa, a gente encerra com aqueles recados que eu não vou. Aí eu não posso dar. Vamos encerrar. Fechou. Um abraço, pessoal. Obrigado. Muito obrigado por você que Valeu, assistiu até gente. aqui e aproveitou Obrigado, essa aula obrigado, magnífica.